Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Hoje vou comentar sobre a partida entre Atlético Paranaense e Flamengo, válido pela quarta rodada do Brasileirão. Então, deixe seu like para me apoiar. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Nesse domingo, a gente teve a partida entre o Furacão e o Rubro Negro Carioca, a qual teve a vitória do Atlético Paranaense por 2-1 em cima do Rubro Negro. E para quem olha somente o resultado em si, vai pensar que o Atlético Paranaense amassou o Flamengo, né? Já que jogou na sua casa, tem conhecedor e já tem experiência naquele gramado, né? Que é o sintético. E quando joga na Arena da Baixada, geralmente leva vantagem em cima dos seus adversários, né? Mas não foi bem isso a partida, né? O Flamengo foi superior ao Atlético em grande maioria do jogo. Inclusive saiu na frente no placar, né? Uma cobrança de pênalti, né, do Gabigol, que é especialista nessa modalidade, né? Cobrou pênalti, tem penalidade com o Gabigol mesmo, que ele é difícil ele errar uma cobrança de pênalti. E quando o Flamengo abriu pra cá, né, parecia que o Flamengo ia fazer 1, 2, 3, 4, sabe? De forma sequencial, já que estava jogando melhor. Mas só que ele esbarrou no Bento, né, que fez belíssimas defesas e praticamente salvou o Atlético Paranaense de uma derrota. Mas o Flamengo sofreu da mesma história que aconteceu com o Internacional, que o Flamengo jogou melhor, teve mais chances, teve a posse de bola, mas não soube aproveitar as chances que teve. E no final acabou levando a virada. E aqui aconteceu quase o mesmo roteiro, né? O Flamengo saiu na frente, mas conseguiu levar a virada. E isso tudo graças a erros individuais de alguns jogadores, mas principalmente do goleiro Santos, que aqui é um capítulo à parte, né, que tem que se comentar, porque ele novamente voltou a falhar. Eu sei que muita gente agora, né, deve estar se comentando, poxa, não é o momento de criticar o Santos porque ele saiu machucado. E até aparentemente parece que foi uma lesão assim séria, né? Já que ele no segundo gol do Atlético Paranaense ele se chocou, né, com o jogador do Furacão, sendo que esse jogador realmente bateu com o joelho, né, no rosto do Santos de forma acidental, né? Não foi proporcional, já que foi dividir uma bola e nisso o Santos levou a pior, né? Que se chocou com esse jogador do Atlético Paranaense que foi lá, né, disputar a bola normal, mas só que acabou acertando a cabeça do Santos, né, o seu joelho. E depois que houve o choque, né, o Santos ficou ali desacordado, né, como dando aquela tela azul por alguns minutos, depois ele ficou meio tonto. E nisso ele teve que sair, né, que ele não tinha mais condições de ficar em campo. E aparentemente ele vai ficar algum tempinho de molho, né. Mas assim, a gente tem que separar o lado pessoal do lado profissional, né? Do lado pessoal, eu desejo melhores pro Santos, espero que ele se recupere bem e que ele volte na melhor condição física possível, porque a gente tem que desejar o bem da pessoa em si, a gente não pode confundir a pessoa com o atleta. Já o atleta Santos, né, vem cometendo muitas falhas, e não foi só nessa partida, né, já vem de outras partidas também. E mais uma vez, as falhas dele foi crucial para a derrota do Flamengo. O primeiro gol foi algo bizarro, pois ele praticamente estava ali, quase fora do gol, né? Estava praticamente ali na grande área. Eu não sei o que ele estava fazendo ali. E eu acho que ele pensou que o jogador do Atlético ia fazer o cruzamento, né, para a grande área e iria interceptar. Inclusive, uma coisa que eu comentei justamente até no vídeo anterior é que o Santos está jogando muito adiantado, tá sendo quase um líbero ali atrás. Não sei se isso é instrução do Sampaoli para ele jogar ali, para ele participar da partida, né, tocando, mas é algo realmente bizarro, né, ver o Santos ali. E nisso o jogador do Atlético cruzou, a bola foi interceptada, né, o Vitor Roque tentou dominar a bola bateu nele praticamente e foi pro gol, praticamente matando o goleiro Santos, que estava muito adiantado e
acabou pegando esse gol. Se ele tivesse ficado debaixo da trave, né, no gol, ele tinha pegado a bola de forma fácil, né, mas como ele estava adiantado novamente, aí ele pegou esse gol de forma bizarra. E o segundo gol, né, ele poderia ter saído, né, desculpa, o Fernandinho praticamente fez a festa ali na zaga do Flamengo e cruzou, né, de forma rasteira. Ele poderia ter saído, né, aí sim ele interceptado a bola, mas ele deu uma espalmada, né, para a grande área, e ali novamente o jogador do Atlético Paranaense foi lá e só empurrou a bola para as redes rubro-negras, e assim o Flamengo levou a virada nesse jogo. Mas assim, esse lance aí do choque entre o Santos e o jogador do Atlético Paranaense, muita gente está questionando porque o juiz poderia ter marcado falta, né, no jogador no Santos, né, por conta da entrada do jogador do Atlético Paranaense. Só que o juiz praticamente fez ouvido de mercador, não quis ouvir, não quis olhar o VAR e marcou o gol pro Atlético, né. Então é um lance bem polêmico que a torcida do Flamengo está reclamando que poderia ter sido marcado falta e assim ter evitado o segundo gol do Atlético Paranaense, mas aquela coisa, isso aí não exclui as falhas do Santos, né, que também já vinha falhado no lance anterior, né, no lance antes desse lance aí que resultou no gol do Atlético, no outro lance. Só que a sorte que o jogador do Atlético Paranaense estava impedido, senão teria outro gol que o Santos ia pegar de forma bem ridícula. Então o Santos não tem mais condição de ser titular do Flamengo. Acho que até a questão também de mentalidade, né? Obviamente que agora ele vai ser substituído, porque se machucou, então ele vai ficar um bom tempozinho assim de molho. E espero que ele pegue um banco até para ele recuperar o lado psicológico dele, porque não tá legal, ele não tá passando confiança para a equipe. E dá para perceber também que tá sem confiança, então ele precisa ficar um tempo de molho para poder tentar voltar a ser aquele Santos do ano passado, que era um goleiro seguro, que fazia defesas seguras, né? Trazia segurança pro gol do Flamengo. Inclusive, uma coisa que o pessoal elogiava muito ele é que ele não era um goleiro que fazia show, né? Fazia pose para fazer defesa. Era um goleiro simples, que fazia defesas simples, mas eficazes, né? Então ele tinha essa qualidade, mas nesse ano ele tá sendo bem péssimo, né? Bem péssimo, e inclusive tá sendo um lado negativo nessa equipe do Flamengo, que vem sofrendo com as suas falhas, né? Inclusive em lances cruciais, né? Eu posso lembrar justamente o jogo da Supercopa do Brasil, que o Santos recolhe a mão no lance ali do gol do Palmeiras, né? Eu poderia ter muito bem esticado a mão para poder evitar o gol, mas não sei o que passou na cabeça dele, que recolheu e acabou deixando a bola passar e assim saindo o gol do Palmeiras. Então é complicado, né? E assim, o Flamengo, como eu falei, jogou bem novamente, teve uma boa partida, mas não saiu vencedor. E a torcida já está protestando, né? Contra jogadores, dirigentes, porque todo mundo se questiona por que o Flamengo está nessa situação. Porque o rubro-negro, que até final do ano passado, né, saiu campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e agora está passando vexame atrás de vexame, porque já perdeu 5 títulos e também vem sofrendo derrotas vexatórias, né? E não consegue engrenar, né? Teve no começo do ano o Vitor Pereira, que todo mundo não gostou do trabalho dele, e agora com o Sampaoli, quando parece que vai engrenar, vai conseguir embalar, e não embala. E aí a pessoa está se perguntando, quem é o culpado dessa situação do Flamengo? E a resposta é simples, tá bom? Vamos lá, quem é o principal culpado dessa situação do Flamengo? Principalmente dessa situação delicada do Flamengo nessa temporada. É simples, e eu vou ser bem objetivo. A diretoria. Porque assim, o Flamengo, quando ele terminou 2022, ele se credenciou, graças às conquistas que teve ano passado, a jogar a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Mundial Interclubes. E assim, a diretoria, sabendo disso, já ter feito um planejamento para poder, primeiramente, reforçar a equipe, porque o Flamengo tem setores muito deficientes,
porque dá pra perceber desde da temporada passada, mesmo com o time embalado, que tinha setores aí do Flamengo que precisava de reforços. E também a questão de planejamento da preparação da equipe, né? Porque é uma coisa que o torcedor do Flamengo não admite, é eles terem dado férias de 50 dias, mais de 50 dias, para toda a equipe. É claro que todo jogador é um ser humano, precisa também de um tempo de descanso, porque o calendário brasileiro é uma maratona, é muito difícil, porque é jogo atrás de jogo, mas também dava para eles ter negociado para poder ter retornado os jogadores mais cedo. Não ter dado 50 dias de férias, porque é o seguinte, quem pratica exercício físico, vou citar o exemplo de malhação, você faz musculação, você quando está num pique, né, na melhor da sua forma física, você consegue levantar peso, fazer exercício de boa, porque teu corpo responde. Quando você fica um bom tempo parado e retorna a fazer atividade física, você sente que teu corpo não responde de acordo com como você pensa. Teu corpo fica mais pesado, tua musculatura está mais rígida, então você não tem aquele rendimento físico que você tinha quando você estava no pique, né? Como a gente fala, quente, nosso corpo estava quente, como a gente usa esse termo. E para um atleta, né, um jogador profissional, ficar muito tempo como ficava é muito ruim. Porque eles não vão ganhar a forma física da noite pro dia. Eles precisam de tempo, precisam de preparação física para poder voltarem a ter aquela condição de alto rendimento. E isso tem sido um fator que também vem afetando todo o time do Flamengo, porque a gente vê que o time do Flamengo não está 100% ali. E eles, por exemplo, no começo do ano, eles jogavam um primeiro tempo bem, o resto, o time todo caía de rendimento. E ainda bem acontecendo, né? O Flamengo vem fazendo algumas partidas a qual faz ou o primeiro tempo bem ou o segundo tempo bem, aí faz o primeiro tempo bem, ou o segundo tempo ruim, ou faz o primeiro tempo ruim e faz o segundo tempo bom, né? Então a gente vê que isso daí tá afetando muito o rendimento dos atletas. Então a diretoria errou ao dar tanto tempo de férias. Outro erro da diretoria foi ter dispensado o Dorival. Eu sei que muito torcedor já estava se queixando porque o time não estava rendendo tanto no final do Campeonato Brasileiro, né? Também teve a Copa do Brasil, que o Flamengo não jogou tão bem, assim como a final da Libertadores. Ok, mas ganhou o título. Importante isso, ganhou o título, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo já não tinha o que disputar ali, porque o Palmeiras já estava com o título na mão, o Flamengo já estava classificado para a Libertadores, tanto para a Copa do Brasil como para ser campeão da Libertadores, e o time não tinha motivação para estar ali como pode dizer assim, dando o 100% da sua condição física para poder disputar, né? O time tirou o pé, de fato, porque já tinham conquistado títulos importantes e não tinha muita coisa para disputar no Campeonato Brasileiro. Então, a queda de rendimento é até normal, é aceitável, porque o jogador não estava mais motivado para fazer partidas realmente intensas para poder conseguir resultados, porque a equipe já tinha conquistado o que tinha que conquistar. Então, o final realmente era bem abaixo, mas isso daí é esperado por conta dessa situação. E nisso, muita gente da diretoria, e ouvindo também alguns torcedores, diziam que o Dorival Júnior não era técnico do Flamengo, não era técnico para a próxima temporada, que tinha que mudar, né? E mudaram, né? Tanto é que acho que foi algo muito errado que fizeram com o Dorival, porque ele merecia, pelo menos, ficar até, por exemplo, o meio desse ano aqui, porque se o Flamengo estava no Mundial de Clubes, e na Recopa, e na Recopa Sul-Americana, e na Supercopa do Brasil, foi graças a ele. Ele conquistou os títulos a qual credenciaram o Flamengo a estar ali. Então, ele merecia estar à frente da equipe naquele momento. E outra coisa, a equipe já estava entrosada com o Dorival, já conhecia o trabalho dele, então já tinha uma certa confiança entre eles. Então, quando eles trocaram o Dorival, até porque diziam também que trocaram o Dorival porque o Dorival está sendo cogitado para assumir a seleção brasileira já no começo do ano, coisa que não se concretizou, né? Até hoje ainda estão decidindo quem vai ser o técnico do Brasil.
Então o Dorival ficou ainda um bom tempo ali desempregado, até que o São Paulo chegou e contratou ele. E tá aí, ó. Agora o São Paulo tá começando a jogar um futebol um pouquinho melhor, tá começando a se recuperar, o Dorival tá começando a ajeitar a equipe. E o Flamengo tá essa bagunça aí que a gente tá vendo. Então, erro da diretoria ter feito isso com o Dorival. E contratar o Vitor Pereira, né, que foi outro erro, que se a gente contratar um técnico logo no início de temporada, sabendo que o técnico ia começar do zero e já tinha campeonatos importantes para disputar logo no início do ano, foi um erro gravíssimo, porque o time já vinha de 50 dias, mais de 50 dias de férias, já vinha um time já totalmente fora de forma, ainda pega um técnico que ia começar o trabalho do zero, obviamente que isso ia dar errado. Ok, também falta de reforço, como já venho citando, o Flamengo não contratou reforços para o Mundial, não contratou pessoas para poder repor jogadores que perdeu jogadores importantes nesse final de temporada passada. Perdeu o Rodinei, que naquele momento era considerado o melhor lateral do Brasil. O Rodinei realmente jogou muito bem a temporada e merecia apenas ser renovado mais um ano o contrato dele. Até que o Flamengo vem sofrendo na lateral porque não tem um substituto que jogue tão bem como o Rodinei estava jogando. Também perdeu o João Gomes, que era um pitbull ali no meio do campo. Era um jogador realmente que roubava a bola, conseguia armar contra-ataques, praticamente, como falava assim, destruir a jogada do adversário, não deixava a equipe adversária evoluir no campo do Flamengo, principalmente no meio de campo. Então o João Gomes dominava o meio de campo do Flamengo. É raro porque venderam o jogador cedo demais e tá aí, não teve um jogador ainda reposição. Nessa partida contra o Atlético Paranaense, o Pulgar jogou muito bem. O Pulgar tem sido um jogador realmente que está tendo uma evolução desde que chegou no Flamengo. Ele está começando a ter partidas boas, mas mesmo assim falta ainda alguém ali para ajudar ele, para poder o Flamengo ter um meio de campo forte. O Gerson chegou, né, pro Flamengo, mas não chegou bem, chegou ruim, né? Fez péssimas partidas no começo, agora que está começando a se recuperar, mas também ainda não é aquele Gerson de 2019. Também, por exemplo, a gente não tem até hoje um substituto por Arrascaeta. E para um time tão grande como o Flamengo, não ter um jogador que possa substituir o Arrascaeta é algo muito errado. Porque assim, o Arrascaeta é o cérebro da equipe. Aquele cara que pega a bola e arma as jogadas. Dá um passe genial, faz uma jogada genial ali e acha um jogador do Flamengo sozinho. Ou então acerta um chute de fora da área. Sabe, é um jogador realmente que consegue ser o diferencial da equipe. E quando ele não está na equipe do Flamengo, está desfalcando o Flamengo sente muito isso, porque não tem um jogador que consiga fazer essa função dele. Então a diretoria deveria procurar um jogador para poder conseguir substituir ele. Assim, não que assim, eu acho que é muito difícil o Flamengo conseguir um jogador do mesmo nível do Arrascaeta, né? Porque seria um jogador muito caro. Mas assim, que pelo menos jogue pelo menos 50%, 60% do que o Arrascaeta joga, já seria de bom tamanho, porque conseguiria pelo menos substituir ele quando ele estiver machucado, ou então ser convocado pela seleção uruguaia. Então a diretoria tem grande culpa nessa situação do Flamengo, pelo mau planejamento que teve. Também eu não vou aliviar para jogadores também, porque é o seguinte, muitos jogadores estão abaixo do que se espera. Já comentei muito do goleiro Santos, realmente, que não vem sendo um goleiro confiável, vem passando insegurança para a torcida e vem falhando muito. Ok, já comentei muito do Santos, mas também tem outros jogadores que estão abaixo. O Everton Ribeiro também está jogando um futebol bem abaixo do que se espera dele, tem sendo um jogador a menos nas partidas. O Gabigol também, que precisa também ser falado, é um jogador que é ídolo da torcida, sim, um jogador histórico que deu títulos importantes para o Flamengo, ok, só que ele não pode, isso também vale para todos os jogadores, que não podem ficar sentados no caso, em títulos do passado. Eles têm que perceber que futebol é momento, e se o momento do Flamengo é ruim, então o momento deles também é ruim. Então eles têm que perceber que
eles têm que jogar para vencer sempre. Eles têm que ter uma mentalidade vencedora. Eles não podem ser uns jogadores acomodados. Eu vejo muito o Gabigol, assim, sendo aquele jogador debochado, né? Como o João Guilherme, para usar esse bordão. Olha o debochado. Então, assim, ele sempre tenta provocar a torcida adversária e os jogadores dentro de campo. Então ele fica batendo no peito, assim, tá vendo? Eu sou campeão da Libertadores. Tá vendo? Eu sou artilheiro, eu sou isso, aquilo. Então ele tem esse lado, né, de que a torcida gosta, né? Mas só que isso daí também serve de combustível também para os torcedores também, como posso dizer assim, o termo aqui que a gente usa, encrencar com ele. Então ele tem a cabeça muito quente, o Gabigol. E quando ele é provocado, às vezes ele perde a cabeça e começa a reclamar, xingar. E nisso ele leva cartões amarelos bem bobos. Por exemplo, em 4 partidas ele já levou 3 cartões amarelos. E já está suspenso para a próxima partida. Então ele vai desfalcar o Flamengo. E assim, por mais que ele esteja num péssimo momento, que o Gabriel Barbosa está jogando bem ruim, não está jogando nem um terço do que ele já jogou um dia com a camisa do Flamengo, mas assim, ele é importante para a questão tática da equipe. Ele faz certas funções ali que ele consegue ajudar a equipe ali no ataque. E eu digo no ataque, porque é o seguinte também. Gabriel, desde que ele pegou a camisa 10 do Flamengo, eu acho que ele está achando que ele é armador, que ele realmente é um 10 de função. E ele não serve para isso. Ele é um cara que tem que ficar ali na frente, avançado, no ataque. Ele não tem que ficar o tempo todo recuando para pegar a bola, porque ele não sabe fazer essa função de armar a equipe. Para isso já tem jogadores ali. Tem o seu Everton Ribeiro, que não está jogando nada, como já comentei. Tem o Arrascaeta, tem o próprio Gerson ali, que pode fazer essa função ali de armar, né? Então, tem jogador do Flamengo que faz essa função. E não o Gabigol que tem que fazer ela. Ele tem que fazer a função dele, que é justamente ficar no ataque. Ele pode ficar voltando, porque quando ele volta para pegar a bola, ele é um jogador quase nulo, porque ele não dá evolução nas jogadas. Ele não consegue fazer passes assim de forma incisiva. Ele não consegue driblar. O drible dele é bem, como posso dizer assim, meia boca. Ele não tem um drible bom. Então é um jogador nulo. Então ele tem que perceber isso. Ele tem que jogar no ataque, entendeu? Então, e tem outros jogadores também. Tem o Davi Luiz também, que tá péssimo. Também já falei do Everton Ribeiro, tem o Santos, enfim. Mas assim, se for falar de um modo geral, o Flamengo todo tá ruína, tirando a exceção de um outro jogador. Também tem o Vidal também, que outro também que tá péssimo também. Mas o que mais me incomoda é ver uma equipe acomodada, se acomodando porque ganhou títulos passados. E isso não pode. Como falei em mentalidade vencedora, eu vou citar o exemplo do Real Madrid. Que o Real Madrid, se ele fosse uma equipe acomodada, ele não teria os títulos que tem. Porque ele chegaria aos jogadores, já ganhei tudo em um ano, outro ano eu vou só ficar aqui de boa, não vou me esforçar muito, já estou recebendo um salário aqui de boa, beleza. Mas não, a diretoria cobra, porque eles querem ser sempre vencedores, sempre querem ser campeões nas temporadas. Então é cobrado um rendimento alto deles, porque é o Real Madrid, é uma equipe que é a maior equipe do mundo, então eles sempre tem que estar em alta, e é cobrado isso deles. Outro exemplo que eu posso falar é justamente do Bayern. O Bayern, na Alemanha, ganha tudo. Tanto é que título alemão é obrigatório para o Bayern. Agora, se fosse jogadores acomodados, ele fala, não, já conquistei o campeonato alemão, a Bundesliga, tô de boa aqui, vou ficar só jogando futebol meia boca e tudo mais, porque eu tenho uma salário já garantido também. Então beleza, e a torcida não pode nem reclamar porque a gente foi campeão alemão, então eles têm que se contentar com isso, eles não podem criticar a gente, mas não. Todo ano eles ganham, porque é exigido que eles ganhem, porque é uma obrigação deles ganhar a Bundesliga, porque se é o time mais forte, eles têm que fazer o papel de time forte, que é vencer, é ser vencedor e ganhar títulos. Então não são acomodados. Então os torcedores cobram deles essa mentalidade. E
os jogadores do Flamengo têm que entender isso, que eles não podem sentar em resultados passados, eles sempre têm que pensar em ganhar mais. Ah, conquistei a Libertadores esse ano, vou tentar conquistar a Libertadores ano que vem. Ah, consegui o Carioca, que para muita gente não vale nada, mas ano que vem eu vou conquistar novamente o Carioca. Mas por que isso? Porque se você conquistar todos os títulos, como aconteceu com o Flamengo na temporada passada, e começar a dar vexame nessa temporada, os títulos que é do passado, tipo que ficou apagados no quesito de respeito. Como assim? Vou explicar. O Flamengo conquistou tudo, mas esse ano o Flamengo é respeitado. As torcidas adversárias têm medo do Flamengo. Diz, poxa, vamos enfrentar o Flamengo, a gente já sabe que vai perder. Não, eles começam a debochar, ficam com aquele cântico: Real Madrid, pode esperar que a sua hora vai chegar. Por quê? Porque é um cântico de deboche pra cima do time do Flamengo. Porque o Flamengo tá passando vexame para trás do vexame. Então, em vez de eles conseguirem o respeito por conta do título passado, eles estão sendo assim, levados na palhaçada mesmo pelas torcidas adversárias. O torcedor rubro-negro está sendo dando chacota dos torcedores dos times adversários por conta da equipe estar passando por vexame atrás do vexame. Isso daí também é culpa dos jogadores. Não é só culpa do treinador, porque já saiu o Vitor Pereira, já está o Sampaoli, e o time em determinados momentos continua jogando da mesma forma. O jogo contra o Racing foi horrível. O Flamengo poderia ter vencido a partida, poderia, mas a partida em si foi horrível, foi uma péssima partida do rubro-negro. Então, eles têm que ter essa mentalidade de vencedor, de que sempre vão estar ali para vencer. Eles não podem simplesmente ficar acomodados, só achando que o torcedor tem que ficar ajoelhado, reverenciando eles para sempre por conta de títulos passados. Até porque, como eu falei, repito, futebol é momento. Futebol é de quem está no melhor momento. Então, se o momento é bom, ok, a torcida vai apoiar, vai cantar, vai festejar, ok. Agora, se o momento é ruim, a torcida tem todo o direito de criticar e de se manifestar contra os resultados ruins, porque nenhum jogador é maior do que a instituição Flamengo. Então, isso que eles têm que perceber. Eles têm que perceber que eles não estão livres de críticas. Eles têm que ser, sim, criticados, porque eles são funcionários do clube. Assim como nós, a gente trabalha e a gente, se a gente fizer um péssimo trabalho, a gente é criticado, eles também. Não interessa se no passado eles tiverem títulos importantes. Importante é agora. Eles têm que se esforçar para conquistar as coisas agora, nesse presente. Não ficar somente presos no passado. Tá bom? Então, assim, outra coisa também que eu tenho que falar. E, assim, o Sampaoli, ele é o menor dos problemas do Flamengo nesse momento. Eu sei que muita gente já está começando a criticar ele, mas assim, entenda o seguinte: ele não é culpado. Ele já pegou a granada na mão, já explodindo. E assim, ele está tentando consertar o time do Flamengo. Tanto é que uma coisa que o torcedor tem que admitir é que a equipe está jogando melhor do que estava jogando com o Vitor Pereira. Já teve uma evolução tática e também até técnica, assim pode dizer, da equipe. A equipe está jogando bem. Mas também a gente tem que criticar algumas coisas que já está começando a ficar irritante no Sampaoli, que é a questão dele insistir muito com medalhões. Eu sei que ele não conhece totalmente a equipe ainda, ele ainda está conhecendo, mas ele tem que entender o seguinte, que alguns medalhões não estão rendendo mais como se espera. Então, por exemplo, se a gente pegar o Vidal, que é um homem de confiança dele por conta do trabalho dele lá no Chile, que ele conquistou a Copa América, o Vidal não é mais o mesmo Vidal de anos anteriores. Naquela época que ele treinou o Vidal lá no Chile, o Vidal estava jogando o fino da bola. Aqui no Flamengo, o Vidal não está jogando nada. Muito tempo que o Vidal não consegue fazer uma boa partida. Acho que, se não me engano, ele só fez uma boa partida nesse ano. Uma que eu me lembre. Então, o Sampaoli não pode ficar preso a medalhões. Ele também ficou preso, por exemplo, ao Santos, sendo que tem o Matheus Cunha, que está pedindo passagem. E tá aí o resultado, né? O Santos vem falhando de forma insistente. Então, se ele já vinha vendo que o Santos estava falhando, já é para ter tirado, até para preservar o jogador e ter colocado o Matheus Cunha. Então,
ele também está sendo muito também cabeça dura na questão da formação tática do Flamengo, que ele vem insistindo com 3 zagueiros. E esse esquema de três zagueiros tem trazido pesadelos para os rubro-negros, porque é o esquema que o Vitor Pereira utilizava muito e não dava dando certo. E até agora também não deu certo, né? A equipe parece que não evoluiu com esse esquema tático. Mas também é uma coisa que a diretoria do Flamengo já sabia. Todo mundo, os comentaristas que estavam analisando ali o Sampaoli, quando ele veio pro Flamengo, falava: olha, o Sampaoli gosta de um esquema de 3 zagueiros. Então todo mundo já sabia disso. Mas contrataram mesmo assim. E tá aí. Vão ter que aguentar o esquema de 3 zagueiros até o Sampaoli de fato sair do Flamengo. Porque é um esquema que ele gosta, então ele vai utilizar. Então o Sampaoli também tem que pensar um pouco sobre esses conceitos dele de táticas também. Se ele tá vendo que não tá dando certo, então muda, tem uma variação tática, porque senão o Flamengo também vai cair, ele vai afundar abraçado com esse esquema dele. E eu também tenho que falar uma coisa, né? Que eu sei que muita gente gosta dos jogadores da base. Eu também gosto. Acho que o Flamengo vem revelando bons jogadores na base. Tanto é que alguns jogadores que estão arrebentando aí na Europa, o maior exemplo disso é o Vinícius Júnior, veio da base do Flamengo, né? Mas só que é o seguinte, pessoal. Não dá pra exigir jogador, assim, não dá pra exigir do jogador da base que ele saia já arrebentando em todas as partidas. Porque eles são jogadores novos. Eles não têm ainda o amadurecimento como um jogador que já é mais rodado, que tem uma experiência. Então eles cometem falhas. E aí que tá o problema. Porque às vezes a torcida queima um jogador que é promissor por conta de uma falha. O que é normal para a idade que ele tem, né? Por exemplo, eu vou citar o exemplo do Wesley, que é um bom lateral, é um lateral promissor, que vem jogando bem, né? Teve alguns momentos assim que prejudicou, principalmente nessa última quarta, que o Flamengo acabou empatando com o Racing, né? Ele acabou sendo expulso, dessa forma prejudicando, né, todo a questão assim do Flamengo, né? Porque o Flamengo estava com um jogador a mais e poderia ter aproveitar dessa situação para poder sair vencedor lá da Argentina, mas não soube aproveitar também. Mas assim, o Wesley já tem muita gente criticando ele por conta das falhas. Poxa, é um jogador novo, né? Saiu recentemente aqui da base, então não pode queimar um jogador dessa forma. Tem que dar espaço para ele jogar, obviamente, mas tem que ter também paciência. Eu vou citar um exemplo de um jogador que foi queimado e nunca mais voltou a ser o que era. Por exemplo, o Hugo Neneca, que está encostado no Flamengo. Ele, quando saiu da base e estreou no profissional, né, do Flamengo, ele era um bom goleiro. Ele fez ótimas partidas, inclusive muita gente dizia que ele ia ser o titular do Flamengo. Ele iria assumir a titularidade. E de fato ele assumiu, mas só que muito cedo, né? Então quando ele assumiu, jogar toda uma responsabilidade de um goleiro já experiente nas costas dele. Até porque o Flamengo estava numa péssima fase de goleiros. Então só tinha ele ali para poder tentar ver se conseguia amenizar a situação ali debaixo das traves do Flamengo. E assim, ele começou bem, mas depois começou a falhar, começou a perder confiança, até também teve um lado, situações do lado pessoal dele que também afetaram isso. Mas nisso a torcida praticamente queimou o Então um jogador que parecia ser muito promissor acabou sendo uma decepção logo cedo. E hoje ele tá aí, tá encostado, não sabe qual o futuro dele, se ele vai ser vendido, se ele vai ser emprestado. Isso aí foi queimado pela torcida, porque a torcida também não teve paciência para poder esperar a evolução dele. Porque a torcida realmente, quando vê um jogador da base, pensa que vai ser sempre um novo Vinícius Júnior que vai sair. Então já coloca pressão no garoto. Por exemplo, tem o Matheus França, que também é um bom jogador, também, que é um jogador promissor. Tem o Matheus Gonçalves também, que quando entrou fez ótimas partidas também. Então é um jogador que também que promete ser uma promessa na equipe do Flamengo. Mas tem que ter paciência, porque eles precisam ter uma experiência jogando no profissional para poder adquirir uma casca como jogador.
para poder adquirir experiência, para poder conseguir evoluir como jogador e consertar os erros que eles têm, porque eles são muito novos. Então não dá para exigir que eles sejam já uns craques, que eles já peguem a bola e assumam as broncas. Não é desse jeito, porque eu já vi muito jogador saindo da base do Flamengo, chegando no profissional e se queimando e não tendo mais assim, evolução na carreira. Tanto é que tem muito jogador aqui é promissor, né? Diziam que ia ser o novo Zico, e acabou terminando assim, saindo do Flamengo, indo para clubes menores e sumindo do mapa. Eu posso citar o Adrian, acho que vocês se lembram do Adrian, que é torcedor do Flamengo, que era um jogador bem promissor, que quando começou parecia que ia ser um jogador realmente que iria assumir a titularidade do Flamengo, ia ser aquele jogador realmente que ia arrebentar no titular, mas começou a fazer partidas ruins, né? E acabou sendo vendido, né? No caso, no começo começou a ser emprestado, depois foi vendido, e hoje em dia a gente não sabe nem onde está o Adrian. Então era um jogador promissor que não deu certo, assim como outros também que tem aí na base do Flamengo, que as pessoas criam muita expectativa e acabam não vingando. E antes de encerrar, eu também tenho que fazer um elogio pro Vitor Roque, né? Que pra mim, sinceramente, é desses jogadores que vem surgindo, né? Nas bases dos clubes brasileiros, eu considero ele um dos melhores. Ele vem sendo bem decisivo pro Atlético Paranaense, né? Vem sendo um dos principais jogadores da equipe. Tanto é que ele já tem passagem por seleção de base, inclusive já teve passagem recentemente agora na seleção brasileira. E se souber bem lapidar esse jogador, ele vai ser um futuro, quem sabe, atacante ali da seleção brasileira. Então, ele tem um bom futuro, né, pra frente. Mas também tem que saber aproveitar esse jogador, né? Não sair também achando que é o novo Pelé da vida. Assim como, por exemplo, fazem com o Endrick, lá do Palmeiras, que também é um bom jogador, né? É um jogador que é muito promissor, mas também não é nem esse craque todo que o pessoal fala, né? Até agora eu não vi ele ser esse jogador todo que o pessoal fala, né? O pessoal coloca uma pressão enorme no garoto, achando que ele já é o novo Pelé. E não é desse jeito, porque você acaba queimando o jogador. Por exemplo, o Endrick ficou quase, se não me engano, 10 jogos sem marcar, e a imprensa já estava massacrando o garoto. Diz, porque poxa, já está num longo jejum de gols, não marcou, um atacante é ruim, então poxa, as pessoas não param para pensar que é apenas um garoto, que ainda está ainda no período de adaptação no profissional. Então as pessoas já querem que o cara já saia detonando, fazendo 50 gols por temporada. Então não é assim, desse jeito, porque dessa forma é que se queima jogadores promissores que poderiam realmente, de fato, se tornar craques no futuro. Como falei, nem todo dia que sai um Vinícius Júnior de uma base, sai um Neymar, não é todo dia, né? Todo momento que se forma um Vinícius Júnior ou um Neymar numa base. É preciso ter um trabalho, até de formação, até porque muitos desses jogadores que surgem, também, eles às vezes não têm as noções básicas do futebol. É estranho, mas é verdade. Às vezes não sabe chutar direito, não sabe tocar, não sabe entender o que é uma formação tática, aonde se posicionar. E muitos deles, quando saem do Brasil, vão para times europeus, é que aprendem isso. Por exemplo, o Vinícius Júnior, ele evoluiu muito como jogador depois que ele saiu do Flamengo. Ele já era um jogador que já tinha status de craque no Flamengo, tanto é que ele jogava muito bem no rubro-negro. Eu me lembro de uma partida contra o Emelec que ele detonou. Ele fez os 2 gols da virada do Flamengo. Mas assim, depois que ele saiu do Flamengo e foi pro Real Madrid, é aí que ele começou a encorpar realmente, ter uma casca mesmo de jogador, de ser craque mesmo. Ele começou a aprender, ele não tinha um chute tão bom, agora ele já tem um chute bom, ele aprendeu esse fundamento. Tem passe, tem drible, tem arrancada, ganhou também mais corpo, né? Um aspecto físico. Então ele evoluiu bastante quando ele chegou no Real Madrid. Então ele é esse jogador que é tudo isso hoje, né? Graças também a uma formação que ele teve no Real Madrid.
Coisa que, infelizmente, nas nossas bases aqui dos times brasileiros, a gente não tem. Não trabalha um jogador dessa forma. Praticamente pega o jogador e toma aqui o colete e vai jogar. Praticamente é isso. Não ensina um jogador a toque, a chute, sabe? A aprender o que é uma formação tática, onde ele deve se posicionar no campo. Então, muitos deles só aprendem depois que eles se tornam profissionais em clubes europeus. E às vezes nem no time principal das equipes grandes, né? Quando eles saem da base pro time principal, eles conseguem aprender isso. Então não tem esse trabalho. Então por isso que é preciso ter também paciência com esses jogadores. Não pode simplesmente queimar eles assim só por causa de um jogo ruim. Até porque eles não têm essa obrigação de o tempo todo serem craques nas equipes, porque eles estão em formação ainda. Até eles realmente se formarem como jogadores leva um tempo e também tem que ter paciência. Tá bom? Então tem muito jogador do Flamengo que é bom, que é promissor, mas também não pode também exigir tanto deles como deve se exigir, por exemplo, de um Gabigol, de um Pedro, de um Everton Ribeiro, de um Arrascaeta, de um Davi Luiz. Então não tem como botar essa pressão nesses jogadores, porque são novos. E por conta dessa pressão, eles acabam se estragando e não se tornando aqueles craques que a gente pensa que vão ser. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouco longo, né? Comentando sobre essa situação do Flamengo. Eu espero que, sinceramente, o Flamengo dê a volta por cima. Tem time para isso, já que a posição que o Flamengo está no Campeonato Brasileiro é bem perigosa. E o momento realmente é de pegar e de reformar a equipe também. É preciso ter uma reformulação, porque muitos desses jogadores já não tem mais condição de vestir a camisa do Flamengo. Tem que ter uma reformulação. E eu espero sinceramente que o Flamengo volte, dê a volta por cima e fique no lugar a qual realmente a torcida merece, que é justamente buscando títulos, brigando por campeonatos, que essa equipe realmente é boa, mas precisa também acordar para a vida e voltar a jogar futebol, porque o problema não é só técnico, o problema é muito além de técnico, porque o São Paulo é o menor dos problemas, e o problema do Flamengo está desde lá da diretoria até os jogadores, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixe seu like para me apoiar, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação, tá bom? Para poder o YouTube enviar os vídeos para vocês, tá bom? E antes de encerrar, mesmo, caso você goste de games, séries e entretenimento em geral, dê uma passada no canal Limitando-se, tá bom? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem muito conteúdo legal que eu aposto que vocês vão gostar, tá bom? Então, dê uma passada no canal e se inscreva por lá, tá bom? Então, agora sim, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo e até uma próxima!